Gente, tudo azul móvel na estrada novamente, seguindo a nossa estrada com entrevistas de pessoas de sucesso aqui nos Estados Unidos da América. Mas atrás desse sucesso tem muita luta, tem muita raça e a nossa convidada de hoje é um bom exemplo disso. Eu estou com a Nélia Santos, da Protex House. Nélia Santos, boa tarde, minha querida. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha história, porque todo mundo aqui nos Estados Unidos tem uma big história, né? Pois é, aliás, você tem uma história maravilhosa. Você, Nélia, quando veio para cá, você não veio na sua adolescência. Você, antes de chegar aqui, o que você fazia no Brasil? No Brasil, eu trabalhava em banco, eu era concursada do Banco do Estado de São Paulo. E eu já tinha uma filha quando eu vim para cá. Ela tinha 7 anos de idade, eu já estava casada há 8 anos com meu marido. Então, eu cheguei aqui não muito nova, eu cheguei aqui por volta de 30 anos de idade. Pois é, uma idade com muita experiência, né? E o que te trouxe aqui nos Estados Unidos da América? Aqui a gente sempre vem com o sonho de melhorar de vida, né? Apesar de eu ter um bom emprego no Brasil, meu marido não tinha tido a mesma sorte. Então, nós viemos para cá. Como a minha mãe já estava aqui quando nós chegamos, ela que mais incentivou a gente a vir. Mas, quando ela veio em 89, logo depois, eu tentei, antes de eu me casar e tal, eu tentei vir, mas a gente não conseguiu visto. E depois, com o tempo, a gente soube o porquê. Deus cuidou de todas as coisas antes da gente vir. Pois é, Nélia Santos. E olha, esse início da história da Nélia aqui nos Estados Unidos não é muito diferente da maioria de nós brasileiros. Você fez de tudo aqui nos Estados Unidos da América, né, Nélia? Qual foi o primeiro trabalho seu por aqui? House cleaning. House cleaning, olha. E por sinal, eu fiquei sendo house cleaner por 11 anos. Eu parei quando eu terminei a minha primeira faculdade. Foi quando eu realmente encerrei todas as atividades de house cleaner. Mas eu sempre tinha uma ou outra casa que eu fazia. Foi o período que eu mais fiquei trabalhando, foi de house cleaner. Mas eu trabalhei. Quando eu cheguei aqui, a minha mãe, ela sempre foi driver, ela sempre dirigiu, que naquela época existia aquelas revistas free para você ver, comprar carro, alugar apartamento, aquelas revistas. Então, Ok. minha mãe fazia aquelas entregas nos lugares específicos, Nas lojas? nas lojas e na Shaw, Supermarket, Star Market, tinha aqueles racks com revistas free, que é para trabalho e tal. Então, a gente preenchia aqueles racks também. Então, a gente fazia os dois trabalhos. Fazia, eu deixava meu marido para trabalhar, deixava minha filha na escola e já ia limpar a casa e depois no intervalo fazia algumas rotas, depois terminava em casa, chegava em torno de casa às 7, 8, 9 horas da noite. Olha, mas que legal, né? Você é uma felizarda nesse aspecto, porque ah, se tem um trabalho realmente muito interessante para todos, tanto para o homem como para a mulher, é trabalhar de cara nessa questão, por exemplo, de house clean, principalmente pela carga horária, né? Você trabalha muito, mas você consegue, pelo menos, num horário razoável, já estar em casa, além de ter uma rentabilidade bem razoável, né? É. Talvez no início não, porque você deve ter começado como ajudante de house clean, né? Na verdade, não. Não? Quando eu cheguei aqui, a minha mãe já tinha comprado um schedule, ela tinha o schedule dela. Então eu trabalhava com ela, minha mãe, você trabalha com mãe e você sabe como é, né? Tudo. Então muita coisa eu tive que me adaptar. Uma coisa que eu tive que me adaptar muito aqui foi questão de comer. Eu estava acostumada entre meio-dia e 1 hora almoçava, entre 5, 6, 7 horas da noite jantava, né? E aqui você não tem isso quando você trabalha. Sim. Então, nas primeiras semanas eu tinha uma Principalmente limpando enxaqueca. casa, né? Uhum. Eu tinha uma enxaqueca, minha mãe fala, já sei, tá com fome, né? Então a gente parava em algum lugar e comia e tal. Mãe, né? Se eu trabalhasse com alguém. Então, assim, minha mãe ajudou muito, me ajudou muito mesmo. E aí, com 3 meses que eu estava aqui, eu já aluguei minha casa, já montei minha casa.
aquele negócio, né? Naquela época, você ia lá em Brookline, você achava um monte de móveis na rua. Você montava a sua casa com móveis excelentes e o pessoal via na sua casa assim, nossa, como sua casa é chique, né? Mas por quê? Tudo Era o era tal lixão, é o né? lixão. Então eu fiz muito disso. A única coisa que eu fiz questão é que as coisas da cozinha eu fui comprando até eu cheguei na minha casa eu ter tudo novo. Porque é coisa de cozinha, coisa de que vai comer. Mas o resto, nossa, eu fui montando de pouco em pouco. Primeira casa que eu aluguei aqui, eu tinha uma mesa de cozinha, porque minha mãe que me deu. Eu tinha as coisas da cozinha, utensílios. Eu tinha minha cama, porque minha mãe que me deu. A minha filha não tinha cama. Eu não tinha sofá, não tinha televisão, não tinha nada. Não tinha nada. Minha casa, por menor que fosse, tinha muito espaço sobrando ainda. Mas graças a Deus, é aquele negócio, a gente tem que lutar a cada dia, né? Você nunca ficar reclamando daquilo que você tem, sempre agradecer a Deus. E aí Deus vai cuidando de você a cada instante. E hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa e montada. Pois é, nessa etapa da sua vida, você estava comentando sobre a questão de entregar revistas, e naquela época a gente não tinha o celular com o GPS, essa coisa toda. Era aquele mapa ainda? Aquele É, mapão, nossa, a gente tinha. Eu sabia olhar todo. Minha mãe dirigia, eu falei, mãe, aqui, aqui. Eu aprendi a olhar aquele mapa que eu fiquei craque. E a coisa boa disso daí, que, gente, hoje eu ando para tudo quanto é canto. Alguns lugares eu tenho muita noção de localidade, então às vezes muitas vezes eu não uso GPS. Eu vou pelo intuito e vai dar certo. E por quê? Por causa desse trabalho, de você dirigir muito. Desde New Hampshire até mais para o sul de Boston, a gente percorria para poder fazer delivery. pois é, essa é a Nélia Santos, a gente voltando no tempo com a Nélia Santos, porque hoje a Nélia tem dois grandes escritórios de contabilidade, um na cidade de Somerville e o outro na cidade de Marlborough. Mas nós temos o costume de ver só o resultado do É, trabalho das pessoas e esquecendo que há uma história atrás disso tudo. Nelly, você fez vários outros trabalhos, você foi babysitter, o que mais você fez nessa época inicial aqui nos Estados Unidos? eu não sei se as pessoas tiveram, mas eu tive um problema com a minha filha na escola. Como a minha filha, é aquele negócio. Esse horário de trabalhar, a gente nem sempre conseguia chegar na escola. Minha filha estudava em escola pública em Everett, a gente nem conseguia, às vezes, Quantos anos ela tinha na época? 7 7 anos. anos. A gente chegava ela saía 2h45, eu chegava 3 horas, aí eu comecei a ter problema na escola. E a coordenadora, que é uma brasileira, ela chegou para mim e falou assim, olha, a escola vai tomar a sua filha de você. Eu falei assim, como assim tomar minha filha de mim? É Eu falei assustador assim, isso. não, porque você não pega ela na hora, você pega muito atrasada. E ela falou que ela não tem o quarto dela. Nessa época eu morava com a minha mãe ainda, que era uma casa de um quarto, estava morando 7 lá. E a gente fechou uma sala e eu fiquei num quarto assim, que virou quarto, né? Então ela realmente dormia comigo, minha mãe com meu irmão e mais uma mulher dormia no quarto dela e uma pessoa dormia numa salinha. Então, a mulher falou assim: não, olha, ela tem que ter o canto dela. Ela falou que não consegue fazer tarefa porque ela faz tarefa na cozinha e todo mundo tá em volta. Eu falei assim: ok, mas eu acabei de chegar nos Estados Unidos, eu não tenho como ainda alugar. Não fazia um mês que eu tava aqui, 1 ou 2 meses só. Aí eu falei assim: não, você vai ter que arrumar. Uma psicóloga, não, socióloga, não lembro o que que é, vai visitar você. E eles vão querer ver exatamente como você mora. Do jeito que você tá, eles vão tirar a sua filha de você. Nossa, mas eu abri a boca a chorar. Eu fiquei transtornada. Eu cheguei em casa, eu bati na minha filha e falei assim: Tawana, você não pode abrir a boca do que acontece aqui. Você fica quieta, senão eles vão tomar você da mamãe. E nossa, eu fiquei brava e tal. Mas por causa disso, eu tive que mudar um pouco o modo de trabalhar. Porque realmente você fazendo delivery e limpando casa, você não consegue cumprir os certos horários. Então a minha mãe falou assim: tudo bem, então vamos dividir aqui. Eu vou continuar limpando casa e você vai fazer a rota. E a gente splita, né? A gente separou. E aí foi com que eu tive que mudar um pouco os meus serviços para poder adaptar ao horário da minha filha. Então eu fui babysitter,
Eu trabalhei com catering, fazendo festas e formaturas. Isso foi muito bom, que melhorou muito meu inglês. Aprendi Numa empresa americana? numa empresa americana. Aprendi a servir, aprendi a montar uma mesa, aprendi a usar os talheres, né? Montar aquelas mesas glamurosas e tal. Então, assim, tudo que fiz aqui nos Estados Unidos sempre me trouxe alguma coisa que hoje eu guardo comigo, que eu uso comigo, entendeu? Eu nunca vi nenhum tipo de serviço como, isso é subemprego, isso, aquilo, outro. Eu admito que quando eu cheguei aqui, eu chorava todo dia. Eu chorava todo dia. Eu chegava aqui e falava assim, gente, eu era bancária no Brasil. Eu trabalhava com grandes empresas, que eu fazia financiamento de crédito rural com empresários, com fazendeiros e tal. Tô limpando casa e umas casas de americano, aquele estado, né? Eu chorava. Minha mãe falou assim, Nélia, vai pro Brasil. Eu falei assim, mãe, vai pro Brasil uma semana. Leva tal ano e vai pro Brasil. Porque eu tinha uma ideia de que todo mundo no Brasil, como eu tinha um relacionamento de amigos muito bom no Brasil, você tem uma vida diferente no Brasil. Aí eu ficava naquela, assim, nossa, o que eu deixei e tal, tal. Aí eu fui. A sensação que no Brasil você estaria melhor. Melhor, exato. Aí quando eu voltei para lá, eu vi que todo mundo continuou a vida e tal, tal, e eu não fazia mais parte da Daquilo, turma, né? daquilo. Então, eu falei assim, não. Aí quando eu voltei, eu falei assim, não, é aqui mesmo e vamos ficar. E depois disso, fiquei numa boa aqui, muitos anos, que eu só voltei pro Brasil. Isso foi em 98, então só voltei pro Brasil em 2009 ou 2010, mais ou menos. Aí eu fiquei numa boa. Aí, sabe quando você assenta e fala assim, não, é aqui mesmo que é para ficar e nós vamos ficar. Pois é interessante, principalmente aquele que está assistindo esse vídeo, mora no Brasil, pode não entender algumas questões que a Nélia está dizendo. Por exemplo, essa questão em relação aos filhos. Tem algumas regras aqui que realmente você tem que cumprir. Né? E nós brasileiros, quando chegamos aqui, não temos essas informações, né, Nélia? Não, não. É muito diferente, a cultura é muito A diferente. criança é muito focada, direito da criança. A criança tem que ter isso, a criança. Você, quando tem filho, você tem que proporcionar para o seu filho uma estabilidade para que ele possa estudar bem, que ele possa morar bem, que ele possa se alimentar bem. Então, a criança é primordial, é o mais importante na família. Tanto é que a história, a criança tem que ter o quarto dela e você não pode. Aquele ali é o mundo dela, você não pode interferir, entendeu? Isso tem Aliás, muito aqui, não. um outro conflito muito comum entre as famílias brasileiras e a maneira de se viver aqui nos Estados Unidos, está em relação àqueles pequenos tapinhas que você bate no seu filho, né, para corrigi-lo. Olha, nós temos uma dificuldade, porque os filhos de brasileiros vão aprendendo que se eles denunciarem isso na escola, podem trazer problemas para os pais e começam a chantagear com essa questão, né, Nélia? Começa assim. Graças a Deus, a minha filha entendeu bem o problema que a gente estava tendo. Eu falei assim, tá, mas eu fiquei muito brava, eu fiquei muito nervosa com ela. Porque a mulher realmente me passou aquela assim, vai tirar, entendeu? E aí, a escola, ela extinga a criança a falar o que acontece na sua casa, entendeu? Ela vai conversando com você para você saber como que a criança vive dentro da sua casa. E nós brasileiros, né, não os que estão aqui há mais tempo, que tiveram filhos aqui, mas como eu que vim do Brasil, por mais eu não bater muito na minha filha, mas de vez em quando eu dava uns tapinhas nela. E a educação, eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou adventista do sétimo dia, então, assim, eu sigo a religião dentro de casa, então eu tenho certas regras, eu tenho certos comportamentos que eu permito e outros que eu não permito. Então, a minha filha, ela foi criada dessa maneira. E aí, aqui, a criança tem que escolher o que ela... Aqui no Brasil tá assim agora também. A criança tem que escolher o que ela quer. Como se ela soubesse o que é melhor para ela, né? Mas é um susto que eu passei, que aí
uma das casas que a gente limpava era uma francesa, e a minha mãe contou isso para ela. Ela já foi, já pesquisou, já olhou. Chegou um dia lá na casa da minha mãe, bateu na porta assim: vamos lá para a escola. Eu falei assim: como assim? Ela chegou na escola, aí ela levou. Eu já li todos os direitos da criança. A criança, por não falar inglês, ela tem que ter uma professora bilíngue do lado dela, uma pessoa para que possa ajudar ela a traduzir. E isso, e foi falando assim, que até a mulher que falou para mim que ia tirar minha. Quem que é ela? Eu falei assim: é uma amiga que está tentando nos ajudar. Então, assim, ela chegou na escola e colocou os direitos da Taona como uma imigrante também, porque nós éramos imigrantes, né? E chegamos do nada aqui para poder ver uma regra nova, uma forma de viver. E com isso a gente foi aprendendo as leis daqui dos Estados Unidos, foi se adaptando, fui ensinando a minha filha. E aí hoje, graças a Deus. Isso é muito legal, gente, e é um aprendizado, né, Nélia? Aliás, tem uma das coisas que você disse há pouco, o subemprego que a gente faz aqui nos Estados Unidos, eles nos ensinam muito, né? Porque você tem que realmente deixar qualquer prepotência que você Uhum. tenha, qualquer vaidade excessiva que você tenha, se você não se tornar realmente uma pessoa humilde Humilde. e ciente que você tem que passar por esse caminho, mas o grande detalhe, que ele vai te levar a um futuro bom aqui nos Estados Unidos, independentemente do trabalho que se faça, né? Com certeza. Qualquer um aqui que trabalhe, e essa talvez seja, a meu ver, a grande diferença em relação ao nosso Brasil, que o trabalho é valorizado. As pessoas valorizam o seu trabalho, não importa o que você faz. Tanto é visível que você, todo sujo de construção, por exemplo, ou do landscape, que é a jardinagem aqui, você vai num restaurante de luxo e você É entra lá, atendido. normalmente é atendido com respeito, porque o empresário sabe que não importa a condição que você está ali, você tem o dinheiro Pra para pagar. pagar por aquilo que você consumir. E isso realmente é algo que é, é importante, essa valorização do trabalho, a valorização do que você faz, e é um grande ensinamento para a vida, né, Nélia? Com certeza. Eu acho que todo o trabalho que você faz, eu nunca fui. Eu tinha uma vida classe média no Brasil. Meu pai é engenheiro de elétrica, engenheiro projetista. Minha mãe tinha ateliê de costura. Então, assim, na verdade, eu, eu comecei a trabalhar com 20 anos de idade, que meu pai falava assim: filha minha não trabalha, vai para faculdade. Você entendeu? E foi o que aconteceu. Ah, mas aí depois eu me casei, aí meu marido realmente não teve muita sorte no trabalho. E aí a gente passou por algumas dificuldades, foi o que a gente propiciou de vir para cá. A minha mãe veio antes, bem antes de mim, mas foi por causa que meu pai se separou dela e aí tivemos um ano muito difícil e ela acabou vindo para cá. Esse pessoal que chegou na turma dela, 89, 90, 88, esse pessoal é um desbravador. Porque não tinha nada. Quando ela chegou aqui, não tinha o que a gente tem hoje. Quando eu cheguei, já não tinha também muita coisa, mas tinha uma pastelaria brasileira, tinha uma lojinha Vigo, tinha uma lojinha que você podia achar alguns produtos brasileiros. Era um em Somerville, entendeu? Era bem raro, mas tinha. Quando ela chegou, isso não tinha. Ela foi desbravadora realmente Desbravadora. nessa Então, época. assim, e hoje as pessoas que estão chegando hoje têm uma mordomia muito grande. Não é mordomia de Tem uma falar que está sendo estrutura, fácil, né? mas tá bem estruturado. Você consegue achar muito mais gente que fala português, Sim, né? você tem uma O- cidade como Framingham que você não precisa do inglês para Exatamente. circular por ela, né? Hoje, brasileiro, basicamente, você encontra em quase todas as áreas aqui nos Estados Unidos. Desde médico, advogado, tem. Então, se você precisar de alguma coisa, mas você não fala inglês, você tem como se virar.
Coisa E que não acontecia há 20 anos atrás. hoje a gente tem, a comunidade brasileira cresceu tanto que várias atividades à busca de profissionais brasileiros, porque eles querem chegar na comunidade brasileira. Ela passou a ser importante em uma comunidade de trabalhadora e de poder Sim. aquisitivo, né? Nélia, você contando essa história é muito legal porque eu sempre reporto ao presente você, porque quem vê hoje os dois grandes escritórios que você tem, o nível que você atingiu empresarialmente aqui nos Estados Unidos, essas histórias aí muito pouca gente sabe, É. né? E eu queria, até para servir gostaria até para servir de exemplo para as pessoas, que se você depois se tornou uma pessoa que estudou contabilidade, estudou finanças aqui nos Estados Unidos, é que essa situação que você viveu durante um período, por mais que ela te gerasse eh, renda para ter uma vida de qualidade e tal, isso te incomodava, senão você não teria dado um passo seguinte, que foi retomar os estudos. E um detalhe, você já não era mais uma adolescente, Não. né? Como que foi isso? Como que foi essa inquietação na Nélia que fez com que você, e até pelas atividades que você estava, você disse aqui, você devia fazer um dinheiro razoável, né? Uhum. Porque são atividades que geram em termos de Te faturamento mantém. uma renda muito boa. O que te levou a, o que te sacudiu para voltar a um banco de escola aqui nos Estados Unidos? Bom, primeiro um sonho fazer faculdade, porque quando eu fazia no Brasil, logo eu me casei, engravidei, aí eu tive que parar. Então, basicamente, eu fiz 2, 3 anos de economia, que eu estudava no Brasil. Mas eu sabia que isso estava só protelando. Na hora que minha filha crescesse, eu voltaria e ficaria, né, como pensaria. Sempre quis fazer ou faculdade de matemática, alguma coisa relacionada a isso. Ou engenharia, ou a contabilidade veio aqui nos Estados Unidos. É interessante, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu olhava no jornal qual a profissão que mais procuravam? Accountant. Oh, Era sempre eu vi, tá precisando de accountant aqui, aquele accountant. Eu falei assim, essa área eu gosto. Então eu falei assim, vou estudar um dia. Aí quando limpando casa foi quando eu tive uma mulher que gostava muito de mim e da minha filha. E chegou a lei do Clinton, ele falou assim, arruma um advogado que eu assino para você. Aí ela assinou. E aí em 2008 nós recebemos o nosso green card. Nesse meio tempo nós tivemos alguns problemas, como todo mundo que já conseguiu o documento aqui, não é tão fácil assim. Ela teve que mudar para Nova York com o marido dela, porque o marido dela era diretor da Verizon. E aí ela passou para a cunhada. Aí a cunhada me usou como escrava mesmo para poder continuar o processo. E mesmo quando foi a minha entrevista, ela não me ajudou, que foi em 2004. Ela estava me ter tido o documento desde 2004. Aí eu tive que arrumar um outro sponsor para mim poder conseguir. Aí, graças a Deus, Deus mandou 2 anjinhos na minha vida que me ajudou, aí eu consegui. Então, 2008, mas em 2008 eu já estava fazendo um curso de e nisso você tinha quanto tempo de Estados Unidos? 10 10 anos. anos, 10 ok. anos. Aí, em 2008, eu comecei um cursinho de táxi no Jackson Hill, uma escolinha que tem, depois você trabalha para eles. Mas eu comecei em setembro. Em outubro chegou meu green card. Aí eu terminei esse curso e em janeiro eu já comecei na faculdade. Eu falei assim, não, eu vou para faculdade. Aí, uma coisa que me pensava muito, eu falei assim, gente, eu tô com 40 anos, vou começar uma faculdade. Aí eu pensei, 45 vai chegar de qualquer jeito. Ou eu formada ou não, não é? Então, vamos lá. Então foi assim, na primeira faculdade que eu fiz Associate Degree, que eu fiz um Community College, porque eu falei assim, bom, deixa eu começar pequenininho, porque é mais fácil terminar um pequenininho do que começar um grande e não terminar. Então, deixa eu fazer. Vou fazer só um associate, 2 anos e tal, tal. Aí eu trabalhava pouquinho, fui morar com a minha mãe na época para poder economizar dinheiro, evitar pagar aluguel e tal, tal.
Morei com a minha mãe acho que um ano mais ou menos. E aí fui fazer a faculdade, com 2 anos me formei. E aí eu falei assim, não, eu acho que agora eu posso ir pro Bachelor Degree, né? E aí foi onde eu fui para Northeast University. Só que nesse tempo, aconteceram muitas coisas na nossa vida, porque muitas coisas acontecem sem você saber. Eu separei do meu marido, eu peguei uma depressão profunda, e aí eu fiquei um ano e meio sem estudar, porque eu não tinha condições, Em função da em depressão? função da depressão, entendeu? Tinha acabado de conseguir meu primeiro diploma e eu não estava em condições emocionais de poder trabalhar, né? Uau. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com o Thiago, da TBS, e ele é outro anjinho que veio na minha vida, que me ajudou, mesmo eu estando em depressão. Eu fazia muitas digitações erradas, coisinhas bobas erradas. Ele me chamava na sala dele todo dia. Eu falei, Nelly, o que está acontecendo? Por que você faz esse erro? Não é erro que você não sabe, é erro de atenção e tal, tal. Eu chorava todo dia. Mas ele foi lá, foi persistente, sabe, ficou comigo, me ajudou e hoje eu tô aqui também, graças a Deus e graças a ele também, a Que minha mãe, legal. muita gente que me ajudou, entendeu? Então, às vezes, a gente passa certas dificuldades na vida, você não pode parar, não pode desistir, sabe? É um período que vai passar. Nem as coisas boas ficam para sempre, nem as ruins também. São eternas, né? Uhum. É. Então, assim, a gente, é, a gente tem que lutar cada dia, tentar vencer, pular os muros necessários, matar os dragões que aparecem. E aí, uma hora, a gente consegue viver mais tranquilamente. Pois é, realmente é fantástico isso, Nelly. E agora você contando essa história, algumas coisas vão ficando claras em relação à sua religiosidade, à sua fé, né? O seu trabalho, a maneira como você se dirige às pessoas. E é uma coisa que eu observo normalmente quando vou em qualquer empresa, é bater papo com os funcionários dessas empresas. E ali reflete muito quem são os patrões, Hum. né? Porque se você trata bem aquele colaborador seu, isso vai refletir nele e vai refletir o que é essa pessoa que comanda a empresa. Então a gente chega, por exemplo, na Protex House, as meninas lá sempre com um sorrisão no rosto, sempre de bem com a vida, e isso é muito, muito legal. Então eu acho que todo esse caminho difícil que você foi seguindo na sua história, hoje reflete no trabalho que você faz e tudo que você tem feito hoje em relação aos seus escritórios é só bênção. Só. Você tem crescido e muito. Aliás, essa semana eu estive com você lá no novo escritório de Summerville, um local maravilhoso, gente. Ficou muito bem Graças a montado Deus. e mostra também o empresário, a empresária brasileira, porque quando você entra no escritório daquele padrão de Summerville e o daqui de Marlborough, realmente você representa a todos nós brasileiros, porque é exatamente em função de bons trabalhos que vários brasileiros desenvolvem hoje que a imagem do brasileiro melhorou, Tá bem vista. cresceu e passou a ser respeitada aqui nos Estados Unidos, né, Nélia? É verdade. Eu vejo muitas companhias querendo pessoas brasileiras para trabalhar pela competência, pela dedicação, pela vontade de fazer. Não ter medo de fazer um pouco mais, né? Não ir com aquela mentalidade de fazer, esse é meu serviço, acaba aqui. Não. Precisa, vamos fazer um pouco mais. Entendeu? Vamos dedicar mais, vamos fazer as coisas com prazer. E, E é isso que eu vi, mesmo limpando casa. Gente, eu vi uma coisa, na verdade, não falou pra mim, falou pro meu marido. Uma das mulheres, a mulher que assinou pra mim, ela era dentista, ela é dentista, tá viva ainda. E ela cuidava dos nossos dentes. Uma pessoa maravilhosa.
E ela falou assim, a Nélia é a melhor house cleaner que eu já tive na minha vida. Eu falei assim, isso é um elogio? Lógico que é. Lógico que é. Independente de qual seja o trabalho, tudo que você fizer, tudo que vier à sua mão, faça o melhor que você pode. Porque, além de Deus abençoar, que Deus sempre está vendo o nosso esforço, a nossa Trabalho. dedicação, é, as pessoas vão gostar também e você vai ter mais trabalho, sabe? Então, foi isso sempre que eu tentei fazer. Eu sou uma pessoa muito focada naquilo que eu quero fazer. Entendeu? Então eu quero fazer, se for para arrumar uma cozinha, tem que arrumar a cozinha bem feitinho. Meu marido fala assim, não, Nélia, nunca tem jeito, por mais que eu faça melhor na cozinha, sempre tá faltando alguma coisa. Teve uma época que ele trabalhava num período que ele ficava 2, 3 meses em casa, porque era season, né? Ele trabalhava em escola numa universidade, então de junho a agosto basicamente ele ficava em casa. Então ele cuidava da casa, arrumava, lavava. Aí um dia ele chegava e falava assim, ó, limpei a casa hoje. Você esqueceu aqui, você esqueceu ali, você esqueceu. Mas nossa, Nélia, é difícil mesmo, hein? Sempre tem uma coisa. Por quê? Porque eu acostumei, quando eu entrava numa casa, eu já olhava tudo para saber onde que estava mais sujo, onde que realmente tinha alguma coisa, para você ser rápida, porque você tem que ganhar dinheiro. Você está aqui para ganhar dinheiro. Então você tem que olhar, você tem que ver o que precisa de mais atenção e sempre fazer um detalhe extra, alguma coisa que mostre que você passou por ali, que você teve cuidado. Pois é, essa dedicação de fazer bem o que, e não importa o que você faz, não é isso? É, Não importa o seu trabalho, não importa. aquele trabalho tem que ser o melhor que você Pode fazer. pode fazer. Eu acho que isso, inclusive, conforta a alma inquieta que nós imigrantes temos, né? Porque o imigrante está sempre sonhando, sempre querendo melhorar, Uhum. galgar novos caminhos e essa dedicação incansável que a gente aprende a ter, primeiro por uma questão de sobrevivência, depois ela fica natural, né? É, Você ganha uma confiança. Essa talvez seja uma grande mensagem no que a Nélia está trazendo. A confiança que é possível fazer bem feito e é possível chegar aonde você quiser. É lógico que tem a bênção de Deus, mas não adianta sentar aqui, olha, ficar esperando. no Tudo Azul Móvel e ficar aguardando que não vai cair do céu, Não, né, Nelly? não. E lógico que com isso também aí entra, a meu ver, a grande força dos Estados Unidos, né? Porque aqui você pode arriscar, Sim, não é? Você pode mudar o rumo da sua vida, se não der certo, você sempre vai ter um trabalho para fazer que vai te dar o seu seu sustento, sustento. né? Uhum. Pode não ser aquilo que você sonhava, mas é trabalho digno que você vai ter uma remuneração suficiente para se manter e manter aqueles que dependem de você. Realmente é um grande ensinamento, né, Nélia? A gente tem que agradecer muito de ter essa oportunidade Sim, de viver nos Estados Unidos da América, né? sim. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que estão chegando agora é assim, gente, você está nos Estados Unidos. Por mais que você trabalhe com americano, você tem que saber falar. Por mais que você trabalhe com brasileiro, você tem que falar inglês. Porque é onde vai fazer você crescer. Entendeu? São os americanos. É o trabalho como é. Dependendo do trabalho que você faz. Se você é um landscape, não é só casa brasileira que você vai conseguir viver. Graças a Deus, hoje o brasileiro está crescendo muito. Quantidade de pessoas mais brasileiras que estão tendo sua casa própria. Isso é muito legal. Eu quero que todo mundo prospere. Por mim, todo mundo ganhava documento, todo mundo tinha drive license, todo mundo tinha oportunidade de melhorar aqui. Sabe? Eu quero que todo mundo cresça. Então, quando você chega aqui, primeira coisa que você procurar, vai procurar falar inglês. Isso vai abrir muitas portas para você crescer aqui no país, independente do qual ramo que você seja. Se você é uma house cleaning, se você não fala inglês, você não consegue mais clientes. E hoje você pode ser uma house cleaner com uma ajudante, fazendo algumas casas por semana, mas daqui a um ano você pode ter duas, três turmas indo fazer, você está cuidando Você vai deles. administrar esse Você negócio, né? entendeu? Então, não importa o que você faça bem feito, mas assim, tente melhorar
cada vez mais no inglês. Se você puder ir para a escola, faça cursos. Ou faça cursos online. Tem vários cursos online para você aprender a administrar seu business, para você aprender a ver como pode fazer para poder ganhar mais clientes. Como se aperfeiçoar seu trabalho, ahn, sem gastar muito, economizando. Porque não é só trabalhar também, gente. Você tem que aprender a economizar. Se você trabalha muito, ganha muito, mas gasta mais do que ganha, Não, não, não não tem adianta jeito, né? nada, você entendeu? Então, assim, nós temos muitas oportunidades aqui. E hoje, por causa da internet, você pode fazer até cursos lá do Brasil aqui, que pode te ajudar a ter novas visões. Mas aqui nos Estados Unidos, para você trabalhar aqui, você precisa do inglês. E esses dias eu fiz algumas entrevistas com algumas pessoas que estou precisando de uma menina lá em Somerville, mas as pessoas vêm sem falar inglês e realmente isso dificulta muito. Não é possível em alguns setores você trabalhar sem falar inglês. Até porque no seu trabalho você tem contato com várias entidades do governo e que é necessário o conhecimento do inglês Inglês, nisso, né? exato. Uhum. Olha, realmente, Anélia, é muito legal ouvir essa história sua, Nélia. Eu já Obrigada. tenho uma admiração por você, pelo seu trabalho já há algum tempo, mas ver essa origem, né, da onde você veio, esses obstáculos que você foi enfrentando, inclusive um obstáculo que não é fácil passar por uma depressão, né? É, E superá-la, imagino que isso deva ter sido um momento dificílimo na sua vida. E hoje ver o resultado desses dois grandes escritórios que você bem, tem, realmente assim, você foi abençoada, né, minha querida? sim, Mas sim. você fez por onde, né? A gente tenta fazer aquilo que eu falei, a gente sempre tenta fazer o nosso melhor. Eu nunca vou ser perfeita, porque não vai ser perfeito todos os trabalhos, porque eu não sou perfeita. Mas o mais perfeito possível vai ser. Porque eu sou muito exigente. As minhas meninas, você fala que as minhas meninas têm o sorriso, são as mais sorriem, porque eu não sorrio muito, não. Eu sou bem exigente lá no escritório. Mas assim, elas sabem que eu gosto de ensinar, eu ensino, tenho prazer em ensinar, porque eu era professora no Brasil de matemática, então eu gosto de ensinar as pessoas. Mas eu gosto também que as pessoas se dediquem naquilo que eu tenho que ter um feedback delas, entendeu? As pessoas têm que se dedicar também em querer aprender e melhorar a cada dia. Eu quero que as minhas funcionárias cresçam a cada dia, que elas futuramente tenham os escritórios dela, que elas possam, sabe, crescer Crescerem. ou eu poder falar assim, olha, o escritório vocês tomam conta agora, eu vou passear, coisas assim. Mas eu sempre falo com meus clientes também, gente, vocês precisam procurar meios, às vezes tem algumas companhias que não estão indo muito bem financeiramente e tal. Filho, ó, você tem que cuidar disso, 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 entendeu? Dou orientações a ele, porque a, a minha, a minha alegria é ver meus clientes crescerem. Eu tenho companhias que começou comigo quando abriu a companhia em 2014, hoje elas fazem 5 milhões. Você De entendeu? faturamento E de anual. faturamento anual. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Você vê os seus clientes crescendo a cada dia, melhorando de vida. E eu não sei o que aconteceu, mas na pandemia, muitos clientes meus cresceram, na parte de construção, cresceram muito. E isso eu fico muito feliz por eles. Pois é, mas é importante o seu trabalho também de retaguarda, de assessoramento, tanto na questão contábil, mas também na questão das finanças, porque você mesmo disse, qualquer negócio, se você não tomar cuidado, entra por um lado, Isso sai sai pro pelo outro. E a gente vê que nesse crescimento do empresário brasileiro, hoje ele busca assessoramento, quer dizer, esse assessoramento na área contábil ou na área financeiro. financeira não está sendo mais encarado pelo empresário brasileiro como um gasto. Isso é investimento, não é? É organização, é básico para que você possa continuar crescendo num mercado que é extremamente competitivo, Uhum. né? O que não falta aqui nos Estados Unidos é concorrência, Sim. né?
E o que faltava às nossas empresas era principalmente essa questão organizacional. E o outro detalhe, a gente começa a ver nessa área vários consultores, gente prestando trabalho de excelência para as empresas brasileiras Verdade. e pessoas brasileiras, Uhum. né? Então, a gente tinha antigamente aqui pessoas que chegavam que iam fazer, e sem desmerecer, não, eu cheguei aqui, primeiro trabalho meu foi entregar jornal, né? Depois ser house clean, mas pessoas que não estão precisando de passar por isso, Uhum. que já estão chegando e encontrando no meio das empresas brasileiras Já. um mercado para quem estudou, para quem investiu principalmente em ensinamentos, em Uhum. escola, não é isso? Yeah. Nós temos hoje, eu conheço mesmo bastante pessoas que trabalham como coaching, ajudando as empresas a desenvolver a parte de, como fala, de advertising, né? De propaganda, de como você se mostrar para o mercado, a forma. E isso ajuda muito, porque a forma como você se mostra no mercado vai determinar se as pessoas, como que as pessoas vão ver você. Então, aquilo que eu falei, nós temos brasileiros hoje em todas as áreas aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Todas as áreas. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque a gente está vendo o brasileiro prosperar aqui. Pois é, e realmente é uma história não só da Nélia, mas de vários brasileiros. Por isso que o Tudo Azul Móvel está sempre na estrada. Nós vamos, a partir do mês de julho, para a região da Flórida. Vamos contar histórias por lá. Mais na frente, se Deus quiser, vamos à Califórnia com Tudo Azul Móvel, contando histórias de sucesso como a da Nélia. E eu espero que vocês que acompanham Tudo Azul Móvel tenham gostado da história dessa mulher que representa muito a mulher brasileira aqui. A mulher brasileira faz muito sucesso aqui nos Estados Unidos da América. Nélia, queria te agradecer, minha querida, e qual eu não digo conselho, mas a dica que você daria para a mulher brasileira que está chegando nos Estados Unidos nesse momento? Primeiro de tudo, tem um sonho. Sem sonho você não vai em lugar nenhum. Tem um objetivo de vida. E mesmo que hoje parece ser muito distante, não desista. Sempre tem oportunidades que a gente agarra a cada dia que vai chegando no seu sonho. Então você pode, se você É, acreditar. é isso. E aí, tendo fé em Deus ainda, melhor ainda, né, Com Nélia? certeza, com certeza. Sem Deus a gente não vive. Sem Deus a gente não vive. Às vezes a gente pode pensar que a gente está vivendo. Filha, existe qualidade de vida que com Deus é muito melhor. Então, a sua paz, sua tranquilidade e você vai passar por dificuldades? Vai, passei por muitas dificuldades. Mas você tem certeza que uma hora vai passar, uma hora isso tudo vai acabar e você vai regozijar-se na alegria do Senhor e nas bênçãos que Ele tem para te dar. É isso aí, Nélia. Obrigado. Gente, até uma próxima com Tudo Azul Móvel. Abraço.